Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e o objetivo desse podcast é sempre discutir algum tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a presença de algum convidado e especialista no tema que a gente vai discutir. Hoje o nosso episódio vai ser sobre dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente. Qual que é a melhor dieta? Nos últimos anos a gente vem ouvindo falar sempre nessas dietas, um mês um é a melhor, outro mês é a outra que mais dá resultado. Mas vocês sabiam que essas dietas são super antigas? A dieta cetogênica ela foi criada lá na década de 1920 para tratar a epilepsia. E a dieta low carb, ela teve o seu boom aí lá na década de 1970 pela publicação do livro Dieta Atkins. Já o jejum intermitente, ele vem de épocas muito remotas, porque era usado como forma de rito religioso, mas a partir de 2010, ela voltou à tona e aí muita gente começou a falar que ela era a melhor forma de perder peso e até mesmo assim de melhorar questões metabólicas e inflamatórias. Para responder essa questão, eu trouxe a nutricionista Andressa Luiz, que é nutricionista formada pela UFG, já tem mais de 10 anos de experiência em atendimentos clínicos, tem pós-graduação em nutrição esportiva e também tem formação em personal diet. Então hoje vamos dar as boas-vindas a Andressa, que acima de tudo esse currículo imenso, é mais importante ainda, ela é minha nutricionista e minha amiga. Bem-vinda, Andressa! Muito obrigada, fiquei muito feliz e honrada com este convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje com você. Não, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que a gente vai desmistificar um monte de coisa, porque dieta é isso, né? Cada um tem um pitaco ali pra dar. Justamente, se a gente for escutar, ainda mais na época de hoje, com internet, que você acha tudo muito fácil, informação muito fácil, é necessário ter essa parte científica, com explicação mesmo de profissionais para tirar a maior parte das dúvidas das pessoas mesmo. Isso, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente vê na internet sem ter uma evidência científica aí. Vamos começar do básico, Andressa. Fala pra gente o que é uma dieta low carb, o que é um jejum intermitente, o que é uma dieta cetogênica. Fala pra gente as coisas básicas. Essa explicação é boa porque até pela definição é onde muita gente erra na hora de querer começar alguma dessas estratégias, eles têm um acompanhamento nutricional. O low carb acontece o quê? A gente reduz a quantidade de carboidratos. E nesse low é o que muita gente tem a dúvida, em vez de abaixar, faz é tirar o carboidrato. E isso é completamente errado. Isso não é uma dieta low carb. É uma no carb, né? Justamente. Uma zero carb. A diferença é essa, né? E até para entrar numa dieta low carb, às vezes você não precisa fazer uma restrição tão severa de carboidratos. Até porque nem tem um consenso científico mesmo da quantidade de carboidrato que fala assim, a partir disso, abaixo disso, é uma dieta low carb. A gente acha na literatura, de 30 a 150 gramas de carboidrato por dia, de 20 a 40%, a 44% de carboidrato. Então, assim, o básico mesmo é abaixo de 45% já poderia entrar numa low carb. Então, também é muito individualizado até a quantidade de carboidrato para cada pessoa. A gente fala aí em porcentagem e tal, isso você só vai ter essa informação se você tiver uma dieta calculada. Porque senão você vai estar tirando da sua cabeça, vai estar, cortando seu pãozinho de manhã sem nem saber se isso vai ser uma low carb, né? E é justamente isso, a maioria fala assim, vou fazer low carb, aí tira o pão, aí tira o arroz, tira tudo que tem de carboidrato, mas às vezes você nem precisaria estar cortando tanta coisa para já fazer esse tipo de dieta. Então é realmente uma redução. Redução de carboidratos, mas para saber você tem que ter uma mínima noção ali do quanto que você come no dia inteiro, né? Justamente. E a cetogênica? A cetogênica já é uma dieta um pouco mais restrita, né? Porque ela não é apenas reduzir um pouco o carboidrato, a gente reduz muito. É só de 5 a 10% ali de carboidrato por dia. Então, isso dá em torno ali, depende do peso da pessoa, em torno de uns 50 gramas de carboidrato por dia. Então, vai basear no quê? Esse carboidrato vai vir de fruta, vai vir de verdura, a quantidade mesmo de carboidrato vindo de arroz, pão, aí realmente nessa dieta a gente já não consegue colocar. É como a pessoa que corta praticamente tudo, Sim. Né? É a mesma coisa da dieta paleolítica, essa cetogênica? Não, são estratégias ainda diferentes, porque a paleolítica ainda entra carboidratos vindo de tubérculos, por exemplo, tipo batata, mandioca. Ah, entendi. A cetogênica
Não. Quase zero, Quase então. zero. Entendi. É mais vindo das frutas e verduras e sol. E tem aquele negócio que o corpo tem que entrar em cetogênese, você tem que fazer um exame para saber isso ou não? Não necessariamente você precisa fazer o exame, mas para você estar em uma dieta cetogênica, você tem que entrar nessa cetose, que é realmente o corpo usar a gordura como fonte de energia. Porque naturalmente o quê? Nosso corpo usa o carboidrato. Então, na cetogênica, a gente tira o carboidrato, então o corpo tem que usar a gordura como fonte de energia. E isso o corpo entra em cetose. Não precisa fazer esse exame, porque você consegue perceber. O hálito muda. Aquele hálito de maçã verde, não é? Que eles falam? Justamente, não é muito agradável. Então, tem alguns sinais que a gente consegue perceber quando realmente entra em cetose. Entendi. E o jejum intermitente, eu acho que essa é a definição mais polêmica, né? Tipo, mais controversa. É porque o jejum, se for parar para pensar assim, uma definição, é realmente você alternar um período que você não vai comer nada, tipo um período sem alimentar, no máximo água, chá, café sem adoçar, intercalado com períodos que você vai ter uma janela de alimentação. Então, isso em base é o jejum. Mas se eu dormir, eu já tô em jejum. Aham. Justamente, porque o jejum ele tem diversos métodos. Então, quando a gente usa ele como uma estratégia, a gente vai encaixar a melhor para aquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, tem gente que vai conseguir fazer um método 16/8, que vai ficar 16 horas em jejum e se alimentar durante uma janela de 8 horas. Tem gente que vai funcionar 20/4, que vai ficar 20 horas em jejum e só comer por 4 horas. Então, tem diversos métodos dentro da estratégia do jejum intermitente. E é pra fazer todo dia ou, tipo assim, 2 vezes na semana? O que funciona melhor? Aí depende do método. Tem método, por exemplo, igual, por exemplo, um que eu gosto de trabalhar é o 16/8. Eu coloco para fazer, 3 vezes na semana. Eu não gosto de usar ele, todos os dias. Porque eu acho que realmente a gente tem que usar como uma forma de estratégia para o corpo sentir aquele estímulo. Então, acaba quando a gente faz todos os dias, vira como se fosse uma dieta normal, não É o uma seu estratégia. dia a dia, né? Justamente. E aí, eu já não acho legal usar o jejum como, hábito de vida. É interessante usar ele dentro de uma estratégia, dentro de um ciclo de estratégias. E, principalmente, acho que dentro de todos os tipos de dieta, o jejum é um tipo que a pessoa já tem que estar incluída nesse meio de fazer dieta, já ter hábitos alimentares mais saudáveis, porque senão você tem um efeito contrário. Porque daí fica muito tempo sem comer e quando vai comer, Come um monte. desconta. Justamente, ele não consegue naquela janela de alimentação fazer a dieta deste período. Aí tá morrendo de fome, às vezes come tanto que de nada adiantou ele ficar horas em jejum, fazer uma restrição calórica, porque é isso que o jejum ajuda, você tira uma refeição, você vai ter aquela restrição calórica. Se na hora de comer você comer muito. Daí não adiantou nada. Não adiantou nada, sofreu Então à toa. você acha que essa estratégia é pra quem já tá ali num nível 2 do acompanhamento? Justamente. Você não começa uma pessoa virgem de tratamento de jejum intermitente. Não, porque normalmente não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, ela já tem que estar inserida nesse meio. Mas pensa comigo, se eu acordo e não tenho vontade de tomar café da manhã, já tô em jejum intermitente? O jejum, eu falo que nem tanto o jejum intermitente, porque o jejum intermitente é um cardápio até separado de um dia normal. Para o dia que você faz o jejum, a janela alimentar é uma dieta diferente. Entendi. Você tem que atingir, porque a gente não pode pensar só em macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura. A gente tem que pensar nos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Então a gente tem que incluir isso aí naquela janela. Então não é só tirar uma refeição e pronto. É, porque eu acho que muita gente confunde isso, sabe? Eu não gosto de tomar café da manhã, eu não acordo com fome. Pra mim, o melhor é jejum intermitente. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o simples fato dela não tomar café da manhã não quer dizer que ela está fazendo a estratégia do jejum intermitente. Até porque não é intermitente, né? Se ela não toma café todo dia. Essa é a ideia dessa estratégia. Realmente você tem um dia, por exemplo, calcula um cardápio de um dia normal, o outro dia você faz o jejum. Então, por exemplo, a pessoa para de comer ali 8 horas da noite. Então, ela só vai comer no outro dia, meio-dia, aí o cardápio é diferente. Então, o simples fato de você não tomar um café não quer dizer que você está fazendo essa estratégia. Ótimo. Então, a gente já sabe o que é cada uma. O que você acha de prós e contras de cada estratégia dessa? São até parecidos. Principalmente pensando na parte boa dessas estratégias, é porque as 3 ajudam no processo de emagrecimento. As 3. Então, vai ajudar na perda de peso, ajuda no controle da insulina, ajuda na perda de gordura. Então, as 3 têm os pontos positivos justamente por ajudar neste processo. Só que a parte também do contra é bem parecida.
Porque, principalmente a cetogênica, eu acho que pensando em contras, a cetogênica é uma das piores. Porque ela tem muito mais efeito colateral do que o low carb, do que o jejum. Né? A pessoa pode sentir uma indisposição muito grande, fraqueza, dor de cabeça, irritabilidade, pode dar uma hipoglicemia, o jejum também. Então, assim, constipação, porque esse é um dos principais problemas. Porque o que você vai pensar? Eu vou diminuir o consumo de carboidrato. Dependendo do nível da low carb, isso também vai acabar gerando. A pessoa diminui o consumo de carboidrato, diminui o consumo de fibra, o intestino já não responde muito bem. Prende. Então, não é interessante fazer essas estratégias ad eternum. Justamente. Pro é uma resto estratégia da vida. Pontual. Ótimo. O cetogênico, eu já peguei diversos pacientes que ficaram muito tempo em cetogênica, não usando como uma estratégia de alguns dias, que é o que é recomendado, e o intestino dá muito problema. Para você conseguir fazer o intestino voltar a funcionar normal, é um trabalho muito grande. E outra coisa que eu vejo, quando você fica muito tempo na mesma estratégia, ela para de fazer o efeito que você quer. Recentemente, eu atendi uma paciente que morava até fora do Brasil, mas fazia acompanhamento online com uma equipe de nutrição daqui, que tinha alguns programas, e ela tava com uma estratégia de dieta cetogênica, tipo assim, tinha uns 8, 9 meses. No início, nos primeiros meses, ela amou, ela fazia propaganda dessa dieta para todo mundo, porque ela conseguiu perder uns 10 quilos no primeiro momento, e aí ela ficou tão animada que ela continuou fazendo. Era um esforço muito grande dela, só que ela continuou fazendo, faz exercício, só que parou, estagnou, ela não perdeu mais nenhuma grama. E aí, quando ela foi consultar comigo, ela achou que era algum problema de saúde que ela tinha, porque as coisas não estavam, caminhando mais. Mas aí eu falei, nossa, tenta conversar com a sua equipe de nutrição, porque eu acho que passou do ponto. Seu corpo já está acostumado com aquilo ali. Quando o corpo acostuma, realmente ele entra meio que num estado de descanso, né? Não sei, de platô. O que você acha? Ele entra na zona de conforto. Isso, zona de conforto. Ele entra na zona de conforto. E tem o perigo da cetogênica, é justamente essa daí. Porque imagina seu corpo acostumar a não comer quase nada de carboidrato, praticamente nada. O que acontece? Você começa a perder massa muscular. Eu falei isso pra ela. A gente fez até uma bioimpedância e, coitada, tava muito baixa a massa muscular. Esse é o problema. Você começa a perder massa muscular, porque, o carboidrato é o que dá glicogênio ali pro músculo, é o que faz você ter força para treinar. Então, você ficar muito tempo numa cetogênica, você vai sentir fraqueza. Você pode até achar que tá bem, mas não, a partir do momento que você come um pouco de carboidrato, você vê tanto que melhora o desempenho. E também, às vezes, tá tão acostumado, que você nem sabe como que é treinar com energia. Justamente, eu acho que tá normal, mas não tá. Não tá. Então, assim, fazer essas estratégias, realmente a gente fala que é uma estratégia. Não é uma dieta, um estilo de vida. A longo prazo, às vezes, não é isso que vai fazer você perder o peso que você quer, né? E pelo contrário, você até perde naquele momento, porque você tá fazendo essa restrição, mas você não aprende, às vezes, a comer de forma certa, a comer de forma equilibrada. Então, a partir do momento que você sai daquela estratégia, você volta a comer, às vezes, o que você comia antes, você ganha todo o peso. Ganha de novo. Eu acho que essas dietas, assim, que são mais restritivas, é muito difícil de manter a longo prazo, porque, querendo ou não, vamos supor, 2 meses eu tenho para focar, tem uma festa, um casamento, alguma coisa assim. Você foca nesses 2 meses e você consegue realmente ter aquela restrição que você quer. E aí depois fica meio que inviável a nossa vida social, tipo assim, almoço de família, festa de aniversário, é difícil manter isso. Justamente, eu falo que é algo que é quase impossível. Quase impossível, porque a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos. Então, um ou outro vai acabar caindo. Um ou outro. E a maioria das vezes o que acaba caindo é o da dieta. Não é o da vida social. Não. É o da dieta. Tipo, tive aniversário, eu tive que comer. Sim. Então, assim, é muito melhor a gente aprender uma alimentação equilibrada, que a gente vai conseguir manter a longo prazo, do que fazer aquela restrição que a gente não vai conseguir seguir. Sim, a gente tem que ter uma noção do que tem caloria, do que não tem, do que vai ter um impacto maior na sua dieta, do que não vai, o que você pode, sei lá, exagerar um dia. A gente tem que ter essa noção, porque você se privar de tudo, não vai dar certo. Não vai. Eu falo que tem prazo de validade. Justamente, eu falo isso para os pacientes, tem prazo de validade, tem início, meio e fim. Não é o que você vai conseguir começar e levar, vai ser uma mudança mesmo, uma mudança de hábitos.
Você tem que começar a aprender o que é realmente carboidrato, proteína, gordura, o que você pode ali comer de cada um, que é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas pensando nessas estratégias que a gente tá conversando hoje, tem algum tipo de corpo? Tipo assim, um tipo de corpo, sei lá, com um volume abdominal maior ou com quadril maior, que vai responder melhor a cada uma dessas estratégias? Dificilmente. Que triste! Dificilmente. Porque assim, não é tanto a questão do biotipo. É mais a questão realmente do metabolismo de cada um. Porque às vezes você vê pessoas que têm o mesmo biotipo. Eu sou uma pessoa que tem o quadril mais largo, acumulo gordura na coxa. Tem uma pessoa que vai reagir super bem numa low carb e tem gente que não vai perder 100 gramas. Então não é tanto o biotipo da pessoa, e sim realmente o metabolismo de cada um. E o que ela faz de exercício importa? Ou, se, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tá com a low carb e tá fazendo exercício, outra que não tá, vai fazer diferença isso tipo assim, de onde a gordura vai sair? Faz muita diferença numa questão muito importante, porque quando às vezes a gente faz uma dieta com restrição de carboidrato, igual a gente falou, é muito comum acontecer de ter uma perda de massa muscular, que é o que a gente tem que evitar ao máximo. Porque músculo é valioso. Valioso. Então, assim, quando a pessoa faz atividade física, a gente consegue ter uma perda de gordura, preservando a massa muscular, que é o essencial, que é o que a gente tem que conseguir fazer. Então, é nem tanto onde a gordura vai, tipo, vou perder mais no abdômen, vou perder mais na coxa, é difícil, a gente não consegue prever isso. Mas a pessoa vai ter um resultado melhor e duradouro quando ela consegue fazer atividade física. E aí, você falou também do biotipo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar muito isso na cabeça das pessoas, porque se, independente da dieta, independente do exercício que você vai fazer, se você nasceu com uma genética que te faz acumular gordura na barriga, às vezes você vai perder o peso que for e vai continuar com a famosa pochete. Justamente. Triste, porém verdade. A pochete, tem gente que fala assim, olha, eu quero tomar um remédio para acabar com essa gordura da minha barriga. Tem como? Não, infelizmente. E exercício abdominal? Não, eu falo que tem muita gente engana nisso, né? Engana. Fala, nossa, mas eu faço 100 abdominais todo dia para perder essa gordura do abdômen. Eu falo, tá fazendo errado. Porque o abdominal que você vai fazer na academia, ele vai fazer o quê? Fortalecer seu músculo. Que tá embaixo da gordura. Você pode ter um tanquinho ali embaixo, mas se a camada de gordura tá ali por cima, ele não vai aparecer. Sim. Eu falo que o abdômen, ele se faz na cozinha. É com a dieta. Com a dieta. E mesmo isso. assim, talvez não fique do jeito jeito. que você quer. E às vezes não é nem do jeito que você quer, é o jeito que você vê no Instagram. Justamente. Com o quê? Cirurgia plástica, com procedimentos estéticos. Então, quando eu vejo que tem uma pessoa que já, tipo assim, já perdeu todo o peso que precisava, tá saudável, tá bonitinha no exercício, mas ainda tá incomodada com a barriga, aí é a hora de passar por uma etapa que a gente não consegue, né? Que são os procedimentos estéticos. Justamente. Eu tava falando até isso essa semana para uma paciente, que ela reclamando desse abdômen, essa pochetinha que não sai de jeito nenhum. Eu falo, realmente, quando você já tá fazendo tudo certinho e tem aquela gordura localizada que não sai, aí é para isso que existem procedimentos estéticos, vários tratamentos que tem hoje em dia, lasers, tudo mais. Que não são invasivos, né? Ou até mesmo para isso que serve a cirurgia plástica. Que a gente fala, cirurgia plástica é para tirar aquilo que você não conseguiu tirar de forma alguma, e não com o objetivo de emagrecimento. É, eu vejo. Tadinho, tem gente que tá com obesidade, até sobrepeso, né? Não é indicado, porque vai tirar um pouco de gordura. Vai, né? Você vai perder um peso ali, mas recupera, tipo, com muita facilidade. E começa a ganhar mais em outros lugares. Em outros, porque aí vai lipar, né? E aí não absorve gordura naquele lugar mais, então é um tiro no pé, realmente. É isso que eu até falo para os pacientes tomar cuidado. Porque, por exemplo, a lipo é o único procedimento que realmente tira gordura, a célula de gordura do nosso corpo. Porque alguns procedimentos estéticos fazem o quê? Esvaziam ali. A célula de gordura tá ali. Sim. Se a gente voltar, às vezes, ali a comer um pouquinho a mais, volta. Incha. Então, a lipo é o único jeito que realmente você tira. Porém, se você não mudar seus hábitos, você vai começar a ganhar gordura, às vezes, nas costas, nos braços. E aí fica desproporcional, fica aquele corpo irreal, esquisito, fica esquisito, né? Você consegue perceber realmente quando a pessoa fez lipo e não mudou os hábitos, que a gente consegue de bater o olho, já saber. É. Dessas estratégias que você falou, você já começou a comentar um pouquinho dos efeitos colaterais, os sintomas ruins da cetogênica, mas
A low carb, o jejum intermitente, tem algum efeito ruim que pode dar no corpo? Alguma coisa assim que vai prejudicar a saúde ou o dia a dia? Com certeza. Porque, por exemplo, quem tem o costume, por exemplo, de comer muito carboidrato no dia, vai e reduz. Pode ter os mesmos efeitos: constipação, irritabilidade, dor de cabeça. Até mesmo se for parar para pensar no dia a dia da pessoa, pode gerar efeitos no trabalho, na vida social. Então, assim, não é algo que a gente fala de cabeça, falar, quero emagrecer, vou tirar o carboidrato. Porque pode sim ter consequência, pode ter uma hipoglicemia, pode ter vários efeitos. O jejum da mesma forma. Inclusive, o jejum é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes se for fazer da sua cabeça, pode até agravar casos de compulsão alimentar, piorar transtornos alimentares, né? Porque você ficar um tempo em restrição, depois você não consegue controlar o quanto você vai comer. Então, realmente não é algo para você fazer da sua cabeça. Porque pode não só piorar a parte física, a saúde mesmo, como a saúde mental também. E aí, às vezes, tem gente que reclama que fica mais irritado, igual você tinha falado, mas pensamento mais lentificado. E aí atrapalha em outras áreas da vida, né? Eu não gosto dessa estratégia de perder peso fazendo um sacrifício. Uma coisa que vai te atrapalhar no seu dia a dia. Não é tipo assim, o sacrifício de comer salada. Não é isso, mas assim, você tá tirando demais, tá repercutindo na sua vida social, às vezes, né? No seu trabalho, no seu intestino. É um esforço que não vale a pena. Perder peso não é às custas de qualquer coisa. A gente fala que não compensa você perder peso e perder saúde. Sim. E não só a física, mas a emocional também. Também. E é o que está acontecendo muito hoje em dia. Para perda de peso, o povo está fazendo de tudo, piorando demais a parte psicológica, que depois você consegue perder um peso, mas depois volta mesmo. Que a gente acaba descontando, infelizmente, né? Eu falo que a maioria das pessoas, quando tá ansioso, quando tá estressado, quando tá triste, a gente desconta na comida. Ela acaba sendo ali um conforto. Então, se a gente não aprender a lidar a nossa relação ali, melhorar a nossa relação com a comida, dificilmente uma dessas estratégias vai dar certo a longo prazo. Sim. Às vezes você faz ela num período de desespero, e aí a saúde mental vai por água abaixo, e aí você tem um ganho de peso que você nunca teve na vida. E é o que eu estava comentando com a Duda no episódio que a gente fez sobre transtornos alimentares, né? Sobre relação com a comida. Exatamente isso. Às vezes, um transtorno alimentar, ele surge a partir de uma dieta muito louca, muito restrita. E eu te falo que tem até um estudo que saiu que fala justamente isso. Dos pacientes, das pessoas em geral, que acabam desenvolvendo algum transtorno alimentar, a grande parte é causada pelos próprios profissionais de saúde. Então, às vezes, é um nutricionista ali que te faz fazer uma dieta muito restrita por muito tempo, que te cobra, que te culpa, às vezes, por um resultado que você não teve, te dá bronca. Então, assim, você acaba desenvolvendo no paciente um transtorno que antes ele não tinha, ou agravando um que ele já tem. Foi o que a Duda me falou. Que ela é nutricionista também, mas que tem que ter muito cuidado com que nutricionista que você vai. Eu acho importante a gente estar falando essas coisas para que uma pessoa que vai num nutricionista desse que é muito meio que bravo ou exigente, para você já saber que aquilo ali, às vezes é melhor deixar para outra pessoa, que assim, para a saúde mental não vai dar certo. Faz tudo questão de perfil. Sim. Então, assim, eu realmente nunca fui esse tipo de profissional para falar, eu vou, mas eu não comi direito. Aí eu não quero levar bronca. Eu falo, gente do céu, que é todo mundo adulto. Assim, não tem por que eu ficar dando bronca. O papel do nutricionista é ajudar. Se a pessoa está num momento que ela não está conseguindo seguir a dieta, então vamos lá, vamos fazer uma bem fácil, uma dieta tranquila, sem restrição nenhuma, para você conseguir voltar para o eixo. O papel do nutricionista é auxiliar e não deixar o paciente mal porque ele não conseguiu seguir aquele plano alimentar, porque... Gente, acontece várias coisas com todo mundo. Às vezes você tá bem, você consegue seguir. Às vezes você não tá tão bem, você não dá conta. Então, a gente tem que auxiliar. Com certeza. E se chega alguém, assim, muito desesperado em você, querendo perder peso rápido, tem evidência de que alguma dessas 3 dietas que a gente falou hoje, low carb, jejum intermitente e cetogênica, tem evidência de que alguma delas é superior à outra? Não. Não tem. Inclusive, até onde muita gente vai para o jejum achando que vai conseguir mais fácil, já tem estudos mostrando que, por exemplo, é o mesmo resultado você fazer um jejum intermitente de você fazer uma dieta com restrição calórica sem jejum. Balanceada. Sim, a gente foca na questão das calorias. Tem que emagrecer, a gente tem que fazer um déficit calórico.
Você pode fazer uma dieta balanceada, reduzir um pouco as calorias e você vai ter a mesma resposta, o mesmo resultado se você estivesse fazendo uma dessas estratégias. Então, é lógico que ajuda na perda de peso você diminuir um pouco o carboidrato, fazer um jejum, mas uma superior não tem, vai depender realmente de cada caso. De cada um. É porque quando a gente fala em low carb, a gente tira muita coisa que às vezes a gente consegue comer em maior quantidade. Então, é muito fácil eu pegar e comer 2 pães francês sem sofrer. Eu não vou ficar mega cheia. Um pãozinho francês com manteiguinha. Gente, é tão gostoso. Dá para comer 2 tranquilamente. Só que se você tirar isso e colocar 3 ovos, eu não consigo comer nem 3 ovos. Acho que a diferença maior é essa, que o carboidrato a gente come mais, porque é mais gostoso, tem uma digestão mais fácil. E aí, quando a gente tira, acaba que a gente elimina muita caloria e acha que é isso que precisa, né? Mas isso aí é o mais interessante. É até o medo da maior parte das pessoas de procurar um nutricionista e falar, vai tirar meu pão. Você fala, não, gente, a forma de comer que às vezes está errada. Um monte de gente já tem. Esse paciente, eu sempre falo do caso dele, que ele comia 3 pães fáceis, assim, só passava manteiguinha e comia. Aí ele não queria ir no nutricionista, a esposa dele que levou, e falou, vai tirar meu pão. Eu não quero, ela vai tirar meu pão. Eu fiz o quê? Eu deixei o pão dele, coloquei o quê? O ovo mexido. E deixou um só. Me emagreceu 10 quilos fácil. Não tem que ficar falando feliz. Gente, minha nutricionista tem pão francês na minha dieta. Porque ele emagreceu bem comendo o pãozinho dele. Então, às vezes, é a forma de comer que está errada. E não o alimento em si. E a densidade calórica de cada alimento, né, faz muita diferença. E essa questão que você falou do carboidrato, assim, às vezes a gente come muito. Aí diminui o carboidrato, aí vê a diferença, é porque faz essa mudança da via metabólica, que é o que faz o jejum, é o que faz a low carb, é o que faz a cetogênica, porque o carboidrato, ele digere muito rápido. Então, por isso você comer só um pãozinho, vai passar 30 minutos e você fala, tô com fome. Com certeza. Ele não sacia. E o medo das pessoas, quando a gente fala, vamos fazer uma low carb, vai falar assim, ai meu Deus, eu vou morrer de fome, vai diminuir meu carboidrato. Eles é o contrário que acontece, porque como a gente diminui o carboidrato, aumenta a proteína, aumenta a gordura, sacia muito mais, porque a digestão deles é mais lenta. Então vai diminuir. Quem tem muitos episódios de fome o dia todo, às vezes é uma estratégia legal. Por quê? Vai te dar saciedade, você vai demorar a comer, a querer comer de novo. Então tudo é realmente encaixar para a rotina de cada um. Sim, eu acho que é isso mesmo. Não tem nada que é melhor que a outra. Para perder peso, restrição calórica, independente da forma que você faça. Justamente, né? Independente da estratégia que escolhe. Tem uma outra coisa que, tipo, super tá na moda também, que é glúten e lactose. Que é inflamatório e que quando a gente tira isso da dieta, faz mais efeito, o emagrecimento é mais rápido, ou tira aquela gordura abdominal, né, que incha. O que tem de verdade nisso? O que é mentira? Esse aí é um clássico. É um clássico. A pessoa já chega lá falando, olha, tirei o glúten, quero emagrecer, eu tirei o glúten. Gente, isso é um perigo. Não façam isso se você realmente não tiver um motivo. Uma intolerância mesmo ao glúten, uma doença celíaca. Quem tem doença celíaca e realmente não pode comer glúten, dificilmente eles falariam para uma pessoa, ai gente, tira o glúten, porque é muito difícil você não poder comer. Então, quem não tem nenhum tipo de intolerância ou alergia ao glúten, não precisa tirá-lo da dieta. Lógico, você vai ver livros, tem aquelas pessoas que são mais, né, radicais e falam que tem que tirar, mas tanto o glúten quanto a lactose, você não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma intolerância, não precisa tirar. Não é isso que vai fazer emagrecer. Não é isso. Não tem que muita gente emagrece comendo pão, tomando leite. Mas e se a pessoa chegar falando que tirou o glúten e emagreceu? Porque ela diminuiu consideravelmente o carboidrato. Ah, tá. Então ela fez uma low carb. Justamente, tudo que tem glúten é o quê, gente? É o pão, essa parte mesmo. Cerveja. Então, se você reduz isso, naturalmente você vai perder peso. Não foi por causa do glúten em si. Mas o leite é inflamatório? Não sou do time que foca nisso. Para mim, leite não é inflamatório. Tem até estudos recentes mostrando que não é inflamatório. Então, assim, não precisa tirar o leite. Se é uma pessoa que gosta de tomar leite, não precisa tirar o leite se você quer um emagrecimento.
Inclusive, uma das minhas primeiras conversas com você, como minha nutricionista, foi: eu tomo uma caneca de leite todo dia, deixa meu leite. E tem o leite bonitinho. E tem o leite, gente, é gostoso. Tem cálcio, tem proteína. Por que vocês estão falando isso do leite? Justamente, tem benefícios, não é só pensando, tipo, leite faz mal. E eu, uma vez, quando eu era pequena, minha mãe, eu fui num hematologista com um problema que deu no meu hemograma. E aí ele falou pra minha mãe: olha, leite como que é? Homem é o único animal que bebe leite depois de crescer. Que é só, tipo assim, quando tá amamentando que bebe leite na natureza, não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas que animal que faz churrasco, que assa frango, vai me comparar com um animal que trabalha, entendeu? Que trabalha! Pelo amor de Deus, essas pessoas tiram as coisas de um lugar que você pensa. Muda o contexto da coisa, né? Pra focar naquilo que ele quer que você entenda. Pra falar, gente, nenhum bicho faz o que a gente faz, uai. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Então, bebe seu leite de boa se você gosta e tá tudo certo. E outra coisa também, muita gente chega falando assim, ó, cortei o glúten, não emagreci. Também é o comum. Aí você vai ver a pessoa o quê? Tirou o pãozinho dela e foi comer tapioca. Que é mais calórico. Justamente, uma fatia de pão é 1,5 colher de tapioca. A pessoa vai lá e faz uma tapioca de 5 colheres de sopa. Então, assim, aí realmente a gente não vai emagrecer. Pra você ver que não é algo pontual. Não é simples. Não é simples, antes fosse. Se fosse, ninguém tinha obesidade. Nem Justamente. Era só tirar o pão, tirar o glúten, não teria obesidade no mundo. Não é tão simples assim. Você acha que pra ter, assim, uma perda de peso sustentada, dá pra fazer, sei lá, um acompanhamento de 3 meses, de 6 meses? Ou é uma coisa que a pessoa tem que, tipo, se dedicar a vida toda? Na sua experiência, o que você já viu que dá mais certo? Tem diversos casos. Tem paciente que com 3 meses, vai depender de como o paciente chega. Se é um paciente que nunca fez dieta, não entende muito bem da alimentação, que tem uma perda de peso boa para acontecer ali, aí às vezes é um tratamento um pouco mais longo. Quando é o paciente que quer dar uma melhorada na parte estética, cuidar de coisas pontuais ali, um tratamento de 3 meses, você já vê uma diferença maravilhosa. De 6 meses também. Quando o paciente, por exemplo, encerra um plano de tratamento, eu sempre faço um plano de manutenção. Que é o quê? Para ele aprender como ele divide a alimentação dele, o que é o grupo do carboidrato, o grupo do leite, o grupo dali. Já fica tudo uma tabelinha fácil para ele ir montando o cardápio dele. Eu dou autonomia para o paciente andar sozinho. Porque eu falo que o papel do nutricionista é esse. A gente não pode querer que o paciente fique com a gente dependente a vida toda. A gente tem que ensinar ele, porque ele tem que aprender a alimentar bem sozinho. É o que muita gente fala, que ficou banalizado esse termo, mas é uma reeducação alimentar. É real. Né? É real, é isso. A pessoa tem que aprender ao que vai, tipo assim, em qual momento que vai entrar cada coisa, né? E é isso, por isso que a gente fala dessas estratégias. Porque de nada adianta a pessoa não ter passado por uma reeducação alimentar e querer ir direto para essas estratégias para ter uma perda de peso rápida. E depois? É pular etapas. Sim. Primeiro faça uma reeducação. E eu gostei do que você falou de tratamento de manutenção. Tipo assim, você ensina a pessoa, e você fala, quando você precisar, você volta. Aquele negócio, né? Tipo, vai dando meio que um norte. Sim, eu faço isso. Normalmente, você tá já de alta, por exemplo. Vai com sua dieta ali bonitinha de manutenção. Eu coloco, café da manhã. Coloque uma porção de carboidrato, uma porção do grupo tal. Eu já coloco ali bonitinho e ele escolhe. Eu falo, volta daqui 3 meses. Que a gente faz o quê? Uma avaliação física. Vê como a pessoa foi nesse tempo, se tá indo tudo bem. Então, a gente vai espaçando esses encontros até realmente ter autonomia aí pra Pois seguir. é, mas eu tô pensando aqui, eu nunca tive essa parte. Eu tô com você tem 2 anos. É porque a gente muda as metas, entendeu? A gente muda as metas, muda os projetos. Eu acho que eu tô dependente. Você fez com todo mundo, menos comigo. Sou dependente. Eu tenho paciente que tá comigo já também há anos. Acho que é porque também a gente vai criando uma amizade, sabe? Que não quer que a pessoa vá embora. E é legal, eu acho muito legal também aprender sobre essas coisas, como eu também, né, trabalho com isso. Então, eu acho que acompanhar com nutricionista, pra mim, também é uma experiência, além de... E é bom até você pensar, porque, às vezes, eu falo que o ser humano, a gente se sabota. É triste, mas é verdade. A pessoa que mais sabota é a gente mesmo. Então, quando a gente tá livre, a gente faz o quê?
Aí a gente começa a se permitir, tipo assim, ai, não tem que ir lá mesmo? Deixa eu comer isso daqui. Sim. Ai, não, vou comer isso daqui. É quando você vê, você já ganhou 2, 3 quilos sem perceber. Sem ver. Quando a gente tem aquele planejamento da pessoa ir lá de 15 em 15 dias, vem daqui um mês, a gente foca, a gente fala, não, vou voltar lá, vou fazer bonitinho. Então, às vezes, a pessoa fica Tem muito um mais objetivo. centrada, justamente, do que quando fica lá sem precisar ir, a gente às vezes perde um pouquinho o rumo. Sim. Na sua opinião, qual que é a melhor dieta para perder peso? Uma dieta equilibrada. Que, assim, não existe a melhor dieta. Eu acho que, assim, o mais correto e o ideal para a pessoa conseguir uma perda de peso, né, duradoura, para ela conseguir manter essa perda de peso, é ela aprender o que é uma dieta equilibrada. Porque é o erro da maioria das pessoas. Tem gente que chega lá, nem fruta come e já quer fazer uma low carb. Então, assim, não, gente, é o básico. Aprender a fazer o básico. Comer fruta, comer verdura, fazer um prato colorido, beber água, fazer atividade física, fazer o conjunto para você ter um bom resultado. Você fazer o básico bem bem feito para depois começar ali no nível 2, né? Justamente, Avançar. evitar industrializados ali em Isso. excesso, comer comida de verdade, você vai ver um resultado maravilhoso. Assim, tem muita gente que ouve o podcast ou acompanha a gente no Instagram que não tem condição, tipo, financeira mesmo, de ter um nutricionista, de ter um endócrino. Vamos falar algumas dicas básicas, umas 5 dicas básicas para uma pessoa que quer perder peso. O que você poderia falar para quem está ouvindo a gente? Ó, o que a gente está falando, o básico bem feito, e o básico bem feito às vezes é o que a gente não faz. Então, primeira coisa, escolher alimentos ou uma estratégia alimentar que esteja dentro da sua rotina, do seu hábito, do seu estilo de vida. Eu falo que nada adianta a gente fazer uma dieta linda e maravilhosa, o paciente pegar e falar, não dou conta, impossível. Então, não. Dieta fácil, escolha coisas fáceis que inclua na sua rotina. E que também esteja condizente com as suas condições financeiras. Justamente. É o medo das pessoas. Ai, não vou nutricionista, não. Porque a dieta é cara. Dieta é cara. Vai passar que a dieta tem que ir no supermercado gastar R$2.000. Fala, não, gente, a boa alimentação, você vai lá na feira, você vai ali no açougue e pronto. O que é caro são esses industrializados, fits, essas coisas assim que realmente é caro para você manter ali, fazer um estoque em casa. Agora, comida de verdade não é cara. Eu já recebi muito paciente. Falou assim, eu fui na nutricionista, só que eu não consegui fazer a dieta, eu não tenho dinheiro para ficar comprando esse tanto de coisa que ela falou. Pensa, olha que tristeza, né? Às vezes acha que só vai perder peso quem é rico. Justamente, a pessoa desanima só de ler o papel, já fala, não, dou conta. Porque nem entende o que tá escrito. Justamente, passa questão de suplemento, tudo diferente, a pessoa não sabe nem quanto que é, você vai lá no supermercado, gente, hoje já tá tudo mais caro. Sim. Aí você ainda passa coisas caras, as pessoas não dão seguimento. Então, a primeira coisa é você fazer algo que esteja compatível com o seu estilo de vida, já com seus hábitos, que a coisa vai fluir muito mais fácil. Segunda coisa, organizar o que você vai comprar. Já que você escolheu como é que vai ser sua alimentação, faça uma lista de compras, organize o que você vai comprar. Que negócio, você vai no supermercado sem planejamento, você vai pegando tudo O que tem. Que tem. Às vezes você nem precisa, mas você tá ali pegando. Então, faça uma lista de compras, organize bonitinho, que também dá mais certo do que se você comprar. E não fique comprando coisas que você não quer comer. Justamente. Eu quero evitar bolacha, eu quero evitar refrigerante. Mas se tem dentro da sua casa... come. Gente, o Sávio falou uma coisa, o psiquiatra que veio aqui, o primeiro convidado, falou uma coisa muito legal. A gente confia demais no nosso autocontrole. E assim, gente, se tiver um chocolate ali, pensa depois da janta, o dia que você tá cansado. Come. Eu falo, a gente não pode ter certas coisas em casa. Algumas coisas a gente tem que deixar para comer quando realmente a gente está com vontade. Se nós estou com muita vontade de comer tal coisa, ok, você vai lá e come. Porque se você ter bolacha recheada, chocolate, um monte de coisa em casa, você nem tá com fome, mas você abre um armário e fala, vou comer. Tá fácil. Olha, não tava nem querendo, mas vou comer esse negócio aqui. Então acaba que às vezes você começa a comer coisas que você nem queria. E depois você fala, nossa, mas não sei por que eu não emagreço. É porque você tá com um monte de bobeira em casa. Sim. Então você tem que deixar isso para os momentos realmente, você não precisa excluir. Você tá proibido de comer nada. Mas deixa realmente para os momentos que você está com vontade. Que é até a terceira dica. A gente tem que planejar. Por exemplo, escolha um dia da semana para você cozinhar as marmitinhas da sua semana. Ou se você não gostar de cozinhar, tem umas opções, igual hoje tem muito, né, das marmitinhas congeladas, tem algumas opções em casa. Por quê? Tá todo mundo corrido, tá todo mundo cansado, aí chega no final do dia as pessoas fazem o quê? Não quero cozinhar não, vamos pedir um iFood?
Então, assim, acaba pedindo, às vezes nem era aquilo que a pessoa queria comer, mas vamos pedir uma pizza aí, porque eu não quero cozinhar, não. E na maioria das vezes no iFood as coisas mais saudáveis são muito mais caras. Ninguém pede salada. É porque é caro, gente. Você paga R$60 numa salada? Não, gente. Não. Não vai. A não pizza é bem querer. mais barata. Então, até em questão de custo, é muito caro comer saudável no iFood. Sim. Se você tiver mesmo. as coisas em casa, você consegue. Você vai comprar uma salada ali, é mais barata. Agora, se for pedir no iFood, não dá. Gente, se você tiver ovo, carne moída, frango, queijo, o que mais? Só isso em casa você já consegue fazer a sua jantinha. Justamente. Então, assim, tenha essas opções em casa. Se não tiver, igual você falou, organizou a lista de supermercado, você vai ter opção na sua casa. E tem uma frase, a gente fala, quem congela sempre tem. Eu adoro essa. Tem opções congeladas no seu freezer, porque isso salva. Às vezes você tá cansado, em vez de você ir gastar dinheiro com o iFood, já vai estar lá te olhando. Entendeu? Você pega, esquenta e pronto, você nem pensa. O Adriano morria de fazer piada de mim, é meu noivo. Morria de fazer piada de mim, porque tudo que sobrava lá em casa eu congelava. Gente, banana perdendo, o que você faz? Congela. Porque no outro dia você pode o quê? Fazer um shake de proteína com aquela banana congelada, fica mara. Sobrou um frango assado, desfia e congela, você tem franguinho desfiado. O Adriano morria de rir, até o dia que ele precisou. E aí agora ele também é o... Ele fala, quem congela sempre tem. Quem congela sempre tem, gente. Melhor coisa. Mas isso aí é importante, porque evita de você ficar comendo essas coisas fora da dieta e você deixa pra comer realmente quando você tá com vontade. Pai, vamos sair sábado à noite pra comer um negocinho diferente? Mara. Pronto. E ainda é um evento, né? Não é o seu dia a dia. Sair fora, você vai comer. Então, assim, muito melhor você deixar pra esses momentos do que você ficar comendo durante a semana sem nem planejar. Sim. Então, isso aí não é legal. E a outra dica, além de só focar nas refeições, que é o que a gente pensa almoço e janta, organizem os lanches. Que esse é um dos problemas que eu vejo muito no consultório, que as pessoas falam que eu tava no trabalho, eu não levei nada, aí o que tinha de lanche lá era pão de queijo, bolacha Mabel, aí eu comi isso mesmo. Que a gente acaba comendo o que tem. Lógico. Normalmente o que tem não é tão isso saudável. Que você quer. Então, planejar não só as refeições principais, como também os lanches. Isso ajuda, muito. Eu já vi muita gente. Eu como pouco, só almoço e janto. E aí, o que acontece na janta? Chega em casa varado de fome porque não comeu nada durante o dia. Aí, como tá com muita fome, não tem controle, come muito mais do que o planejado, come coisa muito que não é saudável, que é rápida. Então, se programar nos lanches é importantíssimo. Aí tem gente que fala, nossa, mas eu como pouco, também não emagreço. É por causa disso. Fica comendo menos refeições, grandes volumes. E você perde completamente o controle. Você chega em casa com fome, você começa a beliscar, até a hora de comer você já comeu horrores. Então você come o reboco da parede, você come qualquer coisa que vem pela frente. Então se planejar mesmo te ajuda a ter resultados muito melhores. E duradouros. Última dica, Andressa. Façam o básico, de novo. Que a gente foca sempre na alimentação e esquece dos outros pilares do emagrecimento. Então, bebam água. A água é importantíssimo, tanto para o emagrecimento, quanto para a gente quer ganhar massa muscular. Para desinchar. Então, bebam água. Façam atividade física. Você tem um resultado muito melhor quando associa a alimentação com a atividade física. Durmam bem, né? Tenha aquela higiene do sono e cuide do intestino de vocês. O intestino, o resultado é garantido. Muito bom, Andressa. Para finalizar, eu queria que você falasse pra gente dica de coisa que você assiste ou que você lê, que tenha alguma informação boa e confiável de dieta, de nutrição. Hoje em dia, a parte boa é porque a gente tem muita informação. Só que isso também acaba sendo um ponto negativo, que muita coisa que a gente acha na internet não é legal. Então, temos muitos livros hoje. Estava até, quando cheguei aqui comentando com vocês sobre... Tem uma autora que chama doutora Gisela Savioli. Ela tem vários livros que são didáticos nessa parte da alimentação. Então, assim, são livros didáticos. Sabe o beabá, o início, para você entender o que é a dieta... Tem um livro que eu te falei que chama Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que mostra justamente isso. A gente pode comer, eu quero um chocolate, eu posso comer? Posso. Convém eu comer ele agora? Talvez não. Então, assim, é mostrar esse poder das escolhas. Ela tem um que volta para essa parte das emoções, que chama Estresse, Ansiedade e Depressão, como isso influencia na nossa alimentação. Legal. Então, assim, ela tem vários livros que focam nessa parte para a gente aprender o básico para conseguir levar isso além. E não é só para quem é nutricionista, para quem é profissional de saúde, é para qualquer pessoa. Leigos mesmo, qualquer pessoa. Você pega ele é bem fácil de ler, é o linguajar mesmo, sabe? Não é nada técnico. Ótimo. Bem fácil de ler. Então, depois pode pesquisar os livros dela, são todos ótimos. Já tem também
do eixo cérebro-intestino. Que legal. Que também é bem legal. Tem vários... Hoje em dia tem vários livros de dietas, né? Tem aquele Poder da Mente. Então, assim, tem vários livros que vão ajudar a entender. Lógico que tem aqueles outros que falam, do glúten, da lactose. Mas esses aí a gente descarta. Foca nesse do básico que funciona. E o lado bom também, porque tem várias séries hoje na Netflix, documentários, que mostram tanto a parte de produção dos alimentos, de cozinha. Por exemplo, tem um que até que mostra, que chama Cooked, que é de mostrar, são 4 episódios, que é tipo ar, água, terra e fogo, são inspirados nisso, que mostra realmente, ele fala, que eu acho que o máximo, ele fala que a gente só começa a entender o que realmente são os alimentos, o que é alimentação, quando a gente começa a cozinhar. Então, você começa a entender muito melhor o que é o alimento. Então, assim, ele ensina várias coisas, tem de receitas, e tem até aquela outra parte também que eu acho que é até interessante, que a gente não pode fechar os olhos, né? Que mostra do processo de produção. Depois eu vou deixar os nomes. Eu vou colocar na descrição. Que tem a porque produção. Eu também quero ver. É muito legal, que mostra até essa outra parte chama? da indústria. Você lembra o nome? Peraí. Olha aí, pode olhar. Eu tenho uma colinha. Eu tenho uma colinha. Ó, tem um que chama Rotten, que ela é muito legal, que mostra até o básico da produção, de um abacate, do leite. Que legal. Então, assim, ele mostra o processo de produção todo do alimento, mas ele mostra também o que está por trás. É Netflix? Tipo, Netflix. Mostra os... Fala até de alergias alimentares, mas mostra também a parte da corrupção que tem por trás dessa cadeia alimentar. Então, assim, é muito interessante. Nossa, legal demais. É muito bom. Tem Quero ver. Que ele é famoso. Aquele O Veneno Está na Mesa, que é de agrotóxicos, que mostra que a gente tem que também pensar e importar com isso, né? Porque hoje em dia o consumo de agrotóxico é muito alto, que dá prejuízo para o nosso organismo. Então, às vezes, realmente é algo que a gente tem que abrir mais os olhos hoje em dia. Tem um que chama Food Matters, que também é bem interessante. Quer ver o que mais? Food Choices. Esse também é bem legal de ver, que mostra o impacto das escolhas que a gente faz dos alimentos na nossa saúde, no nosso corpo. Nossa, muito legal. Então, assim, eu vou deixar todos os nomes aqui dos que eu sei que são bons, que vocês podem assistir. Perfeito, e vai servir pra mim também, porque eu nunca vi nenhum. É ótimo. Vou amar, É bem interessante. E tem vários outros de cozinha culinária, igual aquele Chef's Table, que mostra realmente pra gente aprender o ali básico. E entender mesmo essa questão da alimentação ali, alimentação saudável, é ótimo. Então, ótimo, Andressa. Adorei nosso papo. Eu acho que a gente deu uma pincelada, assim, geral na maioria das dietas que estão na moda, no que é mito, no que não é. Eu vou deixar um espaço para você falar sobre o seu trabalho, onde te encontrar, suas redes sociais. Então, gente, eu atendo há 10 anos no consultório. Eu abri recentemente minha clínica, né? Tem 2 anos que eu abri minha clínica, chama Clínica Luí. Já atendo muitos anos nessa parte de emagrecimento, na parte de esportiva também. E agora, também eu vou começar agora no 2º semestre, uma pós-graduação de nutrição comportamental. Amo esse tema. Maravilhoso, que eu acho que hoje a nutrição, ela se baseia nisso. Em comportamentos. Sim. Então, eu falo, independente da área da nutrição, da nutrição esportiva, nutrição oncológica, seja qual for o tipo, né, a especialidade da nutrição, a nutrição comportamental, ela tá ali. Entra em tudo. Né? A gente trabalha com o ser humano. Então, vou começar essa pós. Então, quem quiser conhecer mais, tem meu Instagram, que é Andressa Louise Nutri, tem o Instagram da clínica, que é Clínica Luí. Então, a gente tá sempre por lá, postando muitas informações, dicas básicas também para quem gosta. Quem às vezes não tem condição de pagar o nutricionista, eu dou muitas dicas, receitas, podem acompanhar lá. O Instagram da Andressa é muito bom, gente. Realmente podem seguir. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E foi isso. Adorei nosso episódio. Foi o 4º episódio do podcast Manual Vida Saudável. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem. Se estiver ouvindo no Spotify, me ajuda dando 5 estrelas. Encaminha, compartilha para quem você acha que gosta desse tema. E daqui 1 mês tem um novo episódio e a gente vai falar de um outro tema. Até a próxima!